todos, bom dia, Valéria. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez aí. Pô, gosto muito poder contribuir com as escolas, né? Com um pouquinho ter essa troca, né, de experiência, né, Valéria? A gente nunca sabe tudo, né? São tudo coisas experimentais, né, que nós fazemos, tentativa e erro. E, e agradecer os colegas também que madrugaram aí com a gente para estar junto aqui e os colegas que vão assistir posteriormente aí, porque não puderam estar, muito obrigado também, tá? Eu preparei aqui material que eu acho que vai ser bacana, depois, Valéria, se quiser disponibilizar para o pessoal, fica à vontade, eu acho que é legal, eu gosto, né? Eu gosto de fazer né, essas apresentações e tal, fiz também um e-book para o pessoal baixar no final aí, né, um materialzinho legal que tem muito a ver. Tem um professor nosso, que é o Peterson, né? Ele está chegando, tá? Ele atrasou um pouquinho, mas ele já está chegando aqui. Perfeito, Lu. Aulas em grupo, o som do futuro é coletivo. É isso! Legal, pessoal, muito bom. A Valéria, quando me chamou para trazer esse assunto aqui, eu falei, por onde que eu posso começar, né? Eu acho que até perguntei para ela, falei, Valéria, onde que estão as principais dores, né? Da, dos nossos amigos, aí, os nossos queridos diretores, né? Que vivem essa jornada aí, que compartilham essa jornada com a gente. E ela me trouxe algumas coisas e eu separei aqui alguns assuntos, eu vou abrir depois para vocês perguntarem, né, entenderem um pouco mais, e também depois eu estou disponível, quem quiser vir me perguntar no privado, fiquem à vontade, tá? Então, aulas em grupo, o som do futuro é coletivo, as pessoas procuram as nossas escolas de música não apenas para aprender um instrumento, mas para se sentirem vivas, conectadas e fazerem parte de algo maior, né? Hoje, a gente olha para isso, eu leio essa frase, eu vejo esse texto aqui e entendo hoje o porquê das aulas em turma para a LA, né, para a gente aqui. Essa frase aqui tem muito a ver com por que existem as aulas em turma hoje na LA, né? Mas não foi sempre assim. Não começou por aqui, né? Começou lá atrás, em 2014, pelo mesmo motivo do que a maioria das escolas, né? Com aquela dor, né? Rapaz, o nosso custo operacional está alto, porque a escola começa a crescer, né? A gente aluga uma salinha, começa a dar algumas aulas e a escola começa a crescer e você contrata uma secretária, você contrata um professor, você aluga mais uma sala, você começa a expandir e você começa a ver que a conta começa a não fechar, né? O dono da escola ali, o empresário, ele começa a ter dificuldade ele, com a sua margem de lucro, né? Isso começa a ficar apertado. Sobretudo porque a gente, como músico, como professores que somos e fomos mais intensamente, né? Quando iniciamos a escola, começamos dando aula, a gente tem aquela empatia pelos nossos professores, queridos professores, de que eles têm que ganhar muito bem, e tudo certo, acho que tem que ganhar muito bem mesmo, mas eu pago 50% das minhas aulas e tal, e aí quando começa a fazer as contas, as coisas começam a acontecer na prática, vem que a conta não fecha, a conta não vai fechar, né? A não ser que você realmente fique num formato muito pequeno, que o teu custo, cara, na minha casa, não tenho custo com aluguel, já pago a luz aqui, não tenho tanto custo, aí tudo bem, talvez até faça sentido, né? Não é a minha premissa, não acho que seja o ideal, mas cada um sabe, né, da sua gestão, enfim, aonde o calo aperta e como pensa, né? Também entendo que cada um tem a sua forma de pensar e de gerir a sua escola, tá? Mas tudo começou, Valéria, por isso, porque a conta não fechava, sabe? Não estava fechando. A LA estava em plena expansão, a gente crescendo, né?
aumentando, e eu adoro obra, gente. Isso daí é quase uma segunda profissão minha. Eu adoro fazer obra, adoro fazer expansão. Eu gosto muito, pegando os puxadinhos, e a escola começou a crescer, e contratando pessoas, né? E quando eu fui fazer a conta, eu falei, gente, eu estou trabalhando pra caramba. Dava aula na época ainda, né? Estava trabalhando bastante, como todos nós aí, mais de 12 horas por dia. E o que sobrava, né? O lucro começou a ficar comprometido e apertado, né? Isso ali em 2013, a escola inaugurou em 2012. 2013, aí a gente começou a olhar para isso, né? Para essa questão da gestão financeira, né? Que era uma coisa que a gente não tinha um conhecimento profundo, né? Mas eu falei assim, cara, a conta não está fechando. E eu fui entender um pouco como é que funcionava, né? Lá fora, por exemplo, né? As escolas de música fora do Brasil, ali Berkeley e GIT, Lama, as escolas que eu era doido para estudar, que eu queria ir lá para fora, né? E eu via que as aulas lá, cara, mesmo as aulas de instrumentos eram tudo coletivas, né? Eram tudo aulas em turma. E aquilo me chamou a atenção, Valéria, porque eu falei assim, ué, cara, as escolas que eu sou doido para estudar, elas são, na sua grande maioria, as aulas são em turma ali, e não eram só as aulas teóricas, tá? As aulas de harmonia e prática de conjunto, não. Estou falando aula do instrumento mesmo, tá? Eram coletivos, são coletivos. E aquilo me chamou a atenção, e eu, obviamente, eu não fui a primeira escola de música do Brasil a ter aula coletiva, obviamente já existiam outras escolas, né? Mas eu não conhecia, né? Mas eu olhei para aquilo e aquilo me chamou a atenção, e eu olhei e falei assim, cara, isso faz super sentido, né? Porque a gente dar aula para um aluno, cobrando essa capacidade que as pessoas podem pagar, né? Na época, sei lá, 200 e poucos reais, eu falei, cara, pagando ali mais ou menos 100 reais, 80 reais, 90 reais para o professor, eu falei, cara, e aí vem o restante das coisas, conta não fechava. E aí eu falei assim, cara, eu quero ir para esse caminho. Eu acho que isso vai ser bom para a escola, né? Isso vai trazer prosperidade, a gente vai continuar conseguindo crescer, a gente vai ter margem para o crescimento. Então, Valéria, tudo começou por conta dessa questão financeira, que eu acredito que seja a premissa da maioria. Oi, Pets, pode entrar. Pega uma cadeira aí. Seja uma premissa da maioria das escolas, né? Exatamente, né? Só É dando isso, né, um Valéria? pitaco aqui, com certeza, né? É, É aquela situação, faturar mais por hora, né? isso. De maneira a aumentar, não é só faturar, né? A gente tem que faturar e lucrar, porque às vezes você está faturando, você fala, estou faturando É, 200 mil por mês, mas a minha lucratividade é 5%, aí não faz sentido. é. Então, é o que você está falando mesmo. Estou quietinha aqui, mas é isso aí. Não, Então, pessoal, esse aqui é o professor Peterson. Daqui a pouco ele vai contribuir um pouquinho também. Eu convidei ele para ele poder trocar um pouquinho com Maravilha. a gente, tá? Esse aqui é o pessoal aí do CAEM, a Valéria. Você já conhece. Peterson estava lá no CAEM com a gente, Valéria. Legal. Então, isso, né? Então, tudo começou com essa questão, pessoal. Lá 2013, ali final de 2013, 2014, né? Então, e aí a minha pergunta, né? Aquela pergunta provocativa. Você acredita que as aulas em grupo, aulas em turma, realmente funcionam na prática, né? Então, isso era uma pergunta que que eu me fiz bastante, né, antes de começar, porque beleza, vamos lá, né? Vamos colocar as aulas em turma, vamos lucrar mais e vamos seguir esse projeto novo. Mas será que isso vai dar certo, né?
Então, a gente pensa nas aulas em grupo, em turma, e pensa na questão financeira, na lucratividade, mas a primeira coisa que a gente pensa como, principalmente como professor, né, antes de falar em gestor, mas como professor de música, a gente pensa, pô, será que isso vai na prática, isso vai dar certo? Os nossos alunos realmente vão aprender? Eles vão tocar? Será que as famílias vão aceitar isso, né? É, eu vejo que alguns se questionam isso e eu faço essa provocação para você se fazer essa pergunta. Se quiser escrever aí no chat, aí pode ficar à vontade, né, para responder essa pergunta. Você acredita que aulas em grupo realmente funcionam na prática? Então, assim, na época, Valéria, eu fiz um exercício, né, comigo mesmo que eu tive que olhar eu tive que olhar para dentro de mim e falar o seguinte, falei, cara, eu falei assim, cara, eu acredito nisso. Muda aqui, né? Porque se eu for só pela grana, que é muito importante, claro, mas se eu não encontrar um propósito, não encontrar um verdadeiro porquê, e a gente dá aula de música, né, cara, para nossa sobrevivência, para nossa prosperidade, tudo mais, beleza, é a nossa profissão, o nosso trabalho, mas, poxa, a gente é apaixonado por isso, né? A gente encontra um propósito nisso, a gente tem uma missão, então não é só a grana. Então é aí que está, eu acho que o grande, essa grande antítese, né? Essa diferença aí que nós olhamos e falamos assim, caramba, a grana é importante, é legal, mas, cara, isso eu não acredito nessa parada. Eu não. Então, assim, eu tive que primeiro, Valéria, antes fazer um trabalho interno dentro de mim. Antes de falar com qualquer pessoa, antes de conversar com os professores, antes de desenvolver o método, de fazer o trabalho, eu tive que olhar para mim e falar assim, cara, eu acredito nisso realmente. Porque eu também, muitos anos na minha vida, eu também dei aula individual, Valéria. Eu dava as minhas aulas individuais. A escola também começou com as aulas individuais, né? Eu já tinha dado aula em turma na numa escola lá em Paraty, tá? Uma escola conhecida, famosa e tal. Dava aula lá, era um projeto que tinha em Paraty, só que era desorganizado. Então eu ainda tinha esse agravante, porque eu já tinha dado aula em turma e não era legal, né? Não era bacana, mas eu também passei pela experiência do que não fazer, né? Perfeito. Uhum. Então, beleza. Então, deixa eu seguir aqui. A gente encontra, né, essas dores que são dores comuns às nossas escolas, né? Que é esse custo operacional alto, a baixa escalabilidade, né? A gente cara, não consegue crescer, não consegue expandir, né? A baixa lucratividade e a falta de engajamento dos professores ali com essa questão das aulas em turma. Eu falei, então, assim, cara, antes eu vou olhar para mim e vou falar assim, cara, o que eu preciso transformar dentro de mim primeiro, antes de eu ir levar isso para os professores, né? E eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu falei, cara, não é só grana. E aí eu comecei a entender, Valéria e pessoal, que as aulas de música elas poderiam ser muito legais, assim, sabe? As aulas de música em turma, né? Elas poderiam ser muito bacana se a coisa fosse bem organizada, se tivesse uma metodologia, um pedagógico direito, arrumado, né? Porque as pessoas elas iriam se encontrar ali, né? Ia ser bacana. Eu falei assim, então, cara, eu acho que o caminho com os professores, além de falar sobre grana, além de falar sobre o professor ganhar um pouco mais, né, ali naquela hora, dividir aquela hora ali e ter um lucro maior, também aquilo ali pode ser bacana, porque as pessoas elas vão se relacionar, e aquilo ali começou a me trazer algo dentro de mim que eu falei assim, cara, eu acho que isso vai dar certo. Eu não sabia se iria dar certo, tá, Valéria? Só que olhando para as grandes escolas, como eu falei, internacionais aí, né? As minhas referências, Lama, Berkeley e tantas outras lá nos Estados Unidos, né? Que era meu sonho estudar. E olhando para a minha situação, eu falei assim, cara, a gente vai ter que ir por esse caminho, né? E aí
Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Você tá. Deixa eu só me achar aqui, ô Valéria. No, tá. Ainda voltando aqui, ainda um pouco nas dores, né? A minha Isso. pergunta é: você já tentou fazer aula em grupo na sua escola? E aí, pessoal, coloca aí no chat aí. Enquanto o pessoal pensa, eu vou dar um pitaco aqui. Fica à Eu vontade. comecei, logicamente, que dando aula particular, Certo. mas a partir do momento que eu fui contratada pela Yamaha, Aham. eu aprendi a dar aula em grupo. Sim. E foi muito bacana, foi uma experiência fantástica. Cheguei a ter 10 alunos por turma, era Olha. positivo. Mas a grande, eu acho que a grande diferença daquele momento para hoje é que a demanda de alunos era muito alta. Sim. Então, aquele negócio de sai um aluno, ficam só dois na turma, não existia. Rapidamente, né, mais do que o material pedagógico, rapidamente você conseguia complementar aquela turma de modo a nunca ficar com menos de quatro alunos por turma, que Sim. financeiramente é o que interessava, no caso, para a Yamaha, né? Certo. Foi E aqui o ponto já é alto. algo cultural, né, ô Valério? Você vê que a Marra vem de lá, né? A metodologia, tudo isso, vinha lá de fora. Isso daqui é algo cultural do brasileiro, Valério. Exatamente. Então, desde os anos 70, ó, a década de 70, gente, 1970, já se aplicava essa aula aqui, especificamente naquele momento, para órgão eletrônico. Ó, o Jackson fez aqui um comentário. Bom dia, Ah, Valéria e Luciano. Sim, temos aula em grupo e individual. legal, Como essa transição entre. Ah, como é feita, né? Como foi essa transição? Então, ele legal. está fazendo uma pergunta, não é um depoimento. O Theo Ah, tá. começou aqui. Comecei com aulas em duplas, mas só com um aluno. Ainda não vingou misturar a agenda dos alunos e nível. Legal, 98% da escola do Theo é feito de aula individual. legal, Tinha um legal. usuário do grupo do Zoom que fala assim: não temos aulas de instrumentos em grupo, somente musicalização infantil. Como Aham. faz aula de bateria em grupo? Outra, a Márcia. Sim, mas o nosso maior desafio é conseguirmos montar os primeiros grupos num horário adequado para os interessantes. O horário não é fácil. O Aham. Nelter, fazemos aulas em trio, mas em aulas em salas separadas. O professor faz um ping-pong, consegue dar um pouquinho de atenção para ele. Ou seja, o professor tem rodinha no pé, fica indo de uma sala para outra. Aham. São várias. Na época que eu dei aula lá nessa escola, lá em Paraty, eu fazia Ah, isso, eu tinha que ficar indo de uma sala para outra, porque eram muitos alunos, né? E realmente era bem difícil, assim, fazer nesse formato aí. Bacana. E eu tenho mais alguns aqui, outras, né? Essas dificuldades, vocês colocaram aí, essas dores aí, que realmente são as principais, né? E preocupação com a qualidade também, né? Essa dificuldade de formar as primeiras turmas, de subingar, né? E a resistência de pais e alunos, ali o aluno também não acredita, porque, como eu falei, é algo cultural, né? É algo cultural que já está dentro de nós. Como é que você vai tirar isso de dentro de você, né? Então, assim, a das pessoas que estão. Então, assim, uma coisa que eu vejo muitos diretores falam assim, cara, aqui na minha cidade isso não dá certo, né? Isso é uma coisa que eu sempre ouço falar, sabe, Valéria? é Isso aqui verdade. isso aqui na minha cidade não dá certo. Talvez isso dê certo aí no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas aqui as pessoas estão acostumadas com isso e não dá certo, sabe? E na Eu, verdade, eu vou, eu vou fazer um comentário aqui que você falou, esse ponto é super importante. Você claro. sabe o que, que eu acho que a gente tem que falar assim, um pouco da cultura? Até existem grandes cidades onde não querem aula individual, porque o cara acredita que, né, o aluno interessado ou a família do aluno acredita que é mais, vamos falar um português assim, mais chique ter aula individual. Aham, Entendeu? Então ele acha que dá um status, né? Acredito que também tem esse olhar. Cidades assim mais bairristas, não sim. vou citar nenhuma para não ficar com uma conotação negativa, mas Aham. existe esse viés de falar: não, a minha filha faz aula individual de instrumento, porque só ela, não se mistura com ninguém, né? Você percebe isso também?
Sim, isso o Pedro está falando isso aqui. Isso aqui é um paradigma, né? Que existe e aconteceu aqui também, acontece aqui também, né? Oi? Na Barra a gente quebrou isso. A gente passou por isso lá na unidade, a gente quebrou, lá na unidade da Barra, né? Então, assim, uma coisa, Valéria, que eu quero falar para os amigos aqui é que não é uma coisa exclusiva lá da cidade dele. Aqui também a gente passou e passa pelas mesmas dores, né? Então, isso tem muito mais a ver com a nossa cabeça, a nossa mentalidade e o que a gente pensa no propósito da nossa escola, né? O como que isso vai fazer dar certo, né? Como que as aulas em turma realmente elas são melhores do que as aulas individuais para determinado perfil de alunos, né? Boa! Perfil de pessoas. Então, assim, eu acho que é isso, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Fala, cara, não, lá eles também passaram por essa dificuldade, eles também passam por essa dificuldade, e só que eles vão, com as estratégias deles, quebrando esses paradigmas, né? Boa! Deixa eu seguir aqui. Deixa eu voltar para cá. Aí, ó, o nosso professor aqui, eu vou abrir um pouco daqui para ele falar, né? Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, cara, onde que está, né, o ponto de virada, né? O ponto-chave, né? Então, eu coloquei aqui o professor como obstáculo catalisador, né? E aí, uma frase do Peterson aqui. No começo, eu não acreditava, achava que ia ser uma bagunça, que ia perder qualidade. Hoje, eu prefiro dar minhas aulas em turma. Então, lá atrás, pessoal, o amigo aí perguntou, né, cara, qual foi essa virada, né? Que momento, como é que foi essa estratégia inicial? Aqui, mais um pouco mais para frente, eu me aprofundo mais nessas estratégias, mas a minha estratégia foi a seguinte: falei, cara, eu sozinho não faço nada. Não adianta eu vir com um baita discurso, pô, não, porque você vai ganhar mais e porque as aulas em turma são melhores e não sei o quê. Não adianta a gente criar essa utopia de que você sozinho, porque não é você que está lá só dando aula lá dentro da sala. Claro, tem muitos diretores que dão aula ainda, né? Mas em grande parte você não vai dar aula para todo mundo, né? Você começa a dividir ali, você começa a contratar professores e aí você fala o que para esse professor, né? Como é que você convence ele que as aulas em turma vão ser legais além do financeiro? Porque uma coisa que eu percebi, Valéria, Sim, o professor ele tem uma questão da sua vaidade ali, da sua premissa ali como educador, aquele professor que leva o ensino a sério, que encara a profissão dele como sustento, mas também encontra propósito naquilo que faz. Ele é bem assim, ó, no início a gente enfrentou bastante barreira com eles, né? Porque eles falam, tudo bem, cara, a grana, mas e o meu aluno não vai tocar? Então, assim, eu posso dizer assim que para muitos professores, a grana ela vem em segundo lugar. A grana não está em primeiro lugar, sabe? Então, não adianta nada você falar só sobre grana com ele, porque isso não vai convencê-lo. Somente isso. Isso é importante, mas não é só isso, né? Então, lá atrás, eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? Eu entendia a liderança que eu tinha sobre o time, sobre a equipe, né? Eu já tinha uma liderança, os professores acreditavam em mim, acreditavam naquilo, me seguiam, né? Então, eu chamei alguns professores, né? Então, na época, eu chamei 3 professores, tá? E um deles foi o professor Peterson, que está aqui comigo, e é o bonitão certo. aí da foto aí. Uau, eu achei que era um manequim, amor. Eu achei que você tinha pego de algum lugar. Eu tava, juro, eu estava pensando que é esse gato aí que ele pôs na foto. Achei que você É, tinha pego por aí, num banco de imagem. é ele, é o professor Peterson, que até esqueci Peterson de tá botar, podendo, hein? esqueci de botar a assinatura dele. E o que acontece, galera? Na época, o Peterson é amigo, pô, músico, pô, a gente tem uma relação de muito tempo. Ele é um professor fundador da LA, começou aqui desde o início, desde o primeiro Nossa, dia ele estava lá.
E eu falei, então eu chamei o professor Peterson e conversei com ele. Eu falei, cara, eu tô com essa ideia de trazer aulas em turma para a escola, por essa questão, né? Expliquei para ele, era um brother, um amigo, né? É um amigo, um conselheiro, uma pessoa que estava perto, né? Então ele falou, cara, pô, essa parada aí não vai dar certo, não, mano. Esse negócio aí de aula em turma, por esse motivo, porque é uma pessoa, sempre foi comprometida com a educação, com o ensino, e acreditava que aquilo não iria dar certo. Eu falei, cara, vem comigo, a gente vai fazer um planejamento, eu conto com você. E ele comprou a ideia, né? Eu vou até dar a oportunidade para ele falar um pouco, Valério, para ele falar como é que foi para os diretores entender como é que foi esse processo dentro da cabeça na época, porque é por aí que começa. Primeiro, obviamente, Exato. dentro de olhar para si e falar assim, cara, eu acredito que as aulas em turmas elas podem ser muito legais e em determinados casos até mais legais do que as aulas individuais. Isso é a primeira transformação dentro, e depois é o professor, porque é ele que vai estar lá com o aluno, né? Então, fala aí um pouco, Pet, como é que foi aí a tua experiência ali, como é que foi esse início aí para você lá, né? Mandei uma foto de repente para todos. Tá legal. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Aqui Peterson. ouvem. Muito bem-vindo e obrigada aí pelo compartilhar aí suas impressões, suas experiências. Muito obrigada mesmo, viu? Nada, é um prazer, é um prazer. Particularmente, eu vou deixar meu agradecimento aí pela Valéria pelo elogio. Fico lisonjeado. Muito obrigado. Gente, bom dia para todos. Pô, é um prazer para mim estar aqui. Eu estava vindo no carro e estava lembrando, né, do início, do nosso início lá 13 anos atrás, 13, né? Há 13 anos atrás, e assim, é, uma, uma profunda convicção de que daria certo, mas nunca imaginei que a gente chegasse ao ponto de compartilhar a nossa experiência, aquilo que a gente vive aqui. Hoje eu tenho certeza absoluta e vou tentar até encontrar uma palavra para colocar isso, para não parecer isso, de repente, até arrogante, mas hoje, sem dúvida, eu tenho convicção de que a gente experimenta aqui na escola uma parada muito única. Não é melhor do que outras escolas, mas é muito diferente do que acontece, pelo menos naquilo que a gente conhece, que a gente tem contato, né? É uma coisa muito especial. Eu sabia que daria certo, mas realmente confesso que eu não tinha ideia assim da proporção, né, da grandeza que isso ia tomar. Eu fico feliz de poder, depois de 13 anos, poder compartilhar um pouco da nossa visão aqui, daquilo que eu aprendi com a Alf. Bom, vou contar um pouquinho desse início aí, e aí, de repente, se vocês quiserem também, se vocês podem fazer alguma pergunta, que eu acho que de repente fica mais fácil, né? Eu até compartilhei umas fotos ali com o Luciano, depois, se ele quiser compartilhar com vocês, para ilustrar algumas situações que eu vou falar aqui. Então, como o Alf falou, nós somos amigos de infância. Alf é meu professor, né? Meu mentor, meu irmão, meu conselheiro. E lá no início, eu estava lá com ele na LA, eu não era professor ainda, porque a escola não tinha. Não era uma escola de música, né? Era uma escola de guitarra. Eu acho que quem conhece aqui a história da LA sabe dessa parte. E eu, batera, a gente sempre tocou junto, a gente sempre trabalhou junto, a gente deu aula em outros lugares juntos, né? Ele sendo meu coordenador pedagógico, e quando ele me convidou para ser vendedor, para ser o cara do comercial, né? Uhum. Porque eu também já tinha, além da música, eu também já tinha tido um passado com vendas, com essa coisa comercial, e aí comecei ali, e depois a escola abriu para outros cursos, né? E bateria, inclusive, e aí eu passei a dar as aulas de bateria, e a gente começou essa jornada como professor, né? Eu já dou aula, dei minha primeira aula em 97, então já tem
vai, sei lá, quase 30 anos. Quase 30 anos. Quase 30 anos dando aula, 28 né? Acho que tudo, assim, 90% do que eu aprendi de música e dando aula foi com o Alf, né? E esses outros 10% eu fui desenvolvendo a minha perspectiva, né? Com a minha experiência ali em sala de aula, mas sempre tendo como base aquilo que eu vi ele fazer, né? Aquilo que ele me inspirou a fazer e a ser, não só pedagogicamente, mas no estilo de dar aula, né? A gente é daquela época que o aluno chegava e se o aluno não estudasse, o aluno voltava para casa, né? Aquela clássica pergunta do professor, né? Que eu acho sensacional e que infelizmente parece que ela tem se perdido, que é: e aí, estudou? Hoje não dá mais para perguntar isso, né, Peterson? Então, mas aí eu vou te dizer, eu nunca deixei de fazer essa pergunta. Esse é um Olha, ritual, até hoje. esse é um ritual que eu tenho até hoje e até, não sei se você não já contou essa parte da história, até quando a LA parou de fazer essa pergunta, eu continuei fazendo essa pergunta, né? Foi o que eu aprendi lá atrás, foi o que eu vi ele fazendo, que era a minha referência mais forte, né, de educador, de professor, foi o que eu vi ele fazendo e foi o que eu passei a fazer e nunca mais deixei de fazer. E é a pergunta que eu faço sempre por inúmeros motivos. Quando eu faço essa pergunta, eu estou construindo marca, a minha marca, eu estou reforçando a marca da escola e eu estou construindo uma narrativa. E é uma narrativa que se liga com outras narrativas que são importantes para eu poder fazer o trabalho que eu consigo fazer hoje. Eu tenho alunos 9, 10 anos, né, Alf? Eu tenho alunos que estão comigo há 10 anos, né? 9, 10 anos. Eu tenho uma aluna, a Júlia Gomes, que está comigo desde os 13, fez 23 agora, né? Sem trancar matrícula, né? Sensacional. Eu tenho alguns alunos, então eu tenho alunos com 5 anos, tenho alunos com 6, alunos que começaram a chegaram com 4 anos de idade, estão com 14, estão com 13. Eu tenho alunos que chegaram aos 16 e eu disse: cara, você pode ser músico profissional, você já pensou nisso? E o cara não acreditou e hoje o cara é músico profissional, né? É professor da LA, né? Ah, é. Então, isso tem muito a ver com essa pergunta. E aí, estudou? É claro que ao longo do tempo eu fui criando rituais e maneiras eu fui criando uma narrativa que é óbvio que não dá para ser replicada por qualquer professor em qualquer situação. Algumas coisas, né? Porque são 13 anos construindo uma marca, construindo autoridade com os alunos e ficando assim muito ligado com a marca da escola, né? Então hoje eu tenho algumas práticas que parecem que são chocantes, né? Que não dá para replicar em outros lugares, mas reforçam cada vez mais a minha marca e a marca da LA também, né? Então, em determinados momentos, já aconteceram, querido, não estudou? Então, beijo, tchau, a gente se vê na próxima semana e é isso aí. Né? Mas é claro, isso não pode ser replicado em qualquer lugar, tá? Isso é um comportamento que, se for feito por um professor que não tem uma marca muito forte construída, né? Uma imagem de autoridade muito forte e um alinhamento com a empresa, com a escola, também muito profundo, isso pode levar a uma evasão, né? E tem perfis e perfis de alunos. Tem alunos que precisam disso e isso cria um impacto positivo. E tem alunos que você pode fazer esse tipo de coisa, mas né, sem ir por um caminho assim tão chocante ou tão extremo, né? Então, é aquilo, né? Quando o Luciano me trouxe essa ideia, acho que a escola já tinha o quê? Uns 3 anos,
por aí? Foi há 11 anos atrás. 11 anos atrás. E o Luciano me trouxe essa ideia, eu como um cara muito idealista, né, e com muito apegado às raízes, apegado às boas e velhas práticas, eu vi com muita desconfiança, né? Então eu falei, cara, bicho, porra, tem certeza, cara? O que que você está inventando aí, mano? Não, brother, isso vai dar certo, cara. Porra, as escolas lá fora, cara, a Berkeley dá aula em grupo, cara. O Lama dá aula em grupo, cara. Como que isso não dá certo, bicho? A gente pode fazer, vamos tentar, vamos começar. E embora muito desconfiado, né? Eu achei que aquilo ia virar uma bagunça. Falei, vai virar uma bagunça, mano. Como é que eu vou dar uma atenção para o aluno ali, cara? Como é que eu vou fazer o aluno tocar, sair de um ponto e levar ele para outro ponto? E aí vai ter aquele aluno que não quer, porra, não quer nada, vai ter aquele aluno que demora para pegar, e aquele outro aluno que já é mais sedento, mais engajado. E, cara, eu sei disso tudo, mas eu confio em você, pô. Se eu não confio em você, você não acha que você pode dar um jeito? Aí eu falei, beleza, vamos lá então. E aí a gente começou, né, a implementar esse modelo de aula em grupo, trios, né? Começamos com trios. Ah, e como qualquer pessoa que começa qualquer coisa, eu fui tateando, fui tentando encontrar maneiras ali, ainda muito preso à minha forma de dar aula, mas logo nas primeiras aulas, eu já percebi assim, cara, eu não posso dar essa aula aqui como se eu tivesse dividindo, né? Eu falo com um cara e aí depois eu vou e me viro, falo para o outro cara, como se eu estivesse dando duas aulas para duas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu falei, cara, isso aqui não é o lance. Então, na próxima semana, eu falei, cara, eu vou por outro caminho. Eu vou por outro caminho e eu vou sentir. Eu vou começar conectando esses alunos, assim, na minha cabeça, né? A imagem que eu tinha, eu falei assim, cara, eu vou fazer eles se transformarem numa coisa só. Então, eu vou tá falando com duas pessoas como se fossem um só, um cara só, uma única persona, né? Claro que eu sei que cada um tem a sua individualidade, mas eu digo no sentido de conectá-los, de encontrar uma conexão entre eles e fazer com que eles se aproximem primeiro, né? Que eles fiquem conectados. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu já faço na minha aula individual, que na primeira aula eu conheço o cara, eu busco saber quem ele é, o que ele faz da vida, o que ele gosta. Eu uso muita analogia para poder ensinar, né, batera. Então, eu quero saber o que ele faz. Se o cara é advogado, todas as minhas analogias vão estar ligadas ao universo do direito, por exemplo, né? Aquilo que eu sei empiricamente do direito, assistindo lá as minhas séries, Sults, etc. Se o cara é mecânico, bicho, né? Eu vou lembrar do bate-papo lá com o meu mecânico lá e vou usar aquilo. Então, eu me conecto com o aluno. No caso de uma criança, pô, qual desenho que você curte? Ah, o meu filho gosta desse desenho aqui. Então, eu já troco uma ideia. Cara, me fala desse desenho. Aí, na próxima aula, a gente já bate papo sobre aquele desenho, sobre aquele anime. Então, eu já me conecto com ele. Falei, cara, vou fazer a mesma coisa, só que entre eles agora, para que eles se conectem. Pô, mas são alunos diferentes, ok, são alunos diferentes, mas se a pessoa buscou aula de música, né, mesmo que passivamente, mesmo que tenha sido uma criança, que tenha sido levada por um pai para fazer aula de música, se esse pai saiu de casa, pegou trânsito, botou o filho na cadeirinha, botou o filho no carro, por mais que sejam famílias com culturas diferentes, existe uma coisa em comum ali, né? Existe uma coisa em comum. Ambas as famílias se interessaram em colocar essas crianças para estudar música. Isso já é uma convergência, já é um ponto em comum, né? Então, isso já é sinal de que eles podem se conectar minimamente a partir de uma coisa. E na LA, eu acho que o Luciano já deve ter contado, a LA é um ambiente muito sui generis, né? Por causa dessa coisa da aula em turma e por causa da forma como a escola acontece, né, nos corredores, é só lá que você, pelo menos
aonde eu costumo ver, é só lá que você vai ver um evangélico, um católico, um espírita, um candomblessista e um, um budista e um ateu juntos, andando juntos. Mas andando juntos não é só trocando ideia na escola, é um frequentando a casa do outro, né? Montando banda, tocando, sendo parceria de estudo, né? Então eu falei, cara, eu já vou pegar a cultura da escola e eu vou trazer isso para dentro do contexto da aula em turma. Então, na próxima aula, nessa segunda semana de aulas, eu já, pô, legal, e aí, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Já gastei ali 10, 15 minutos da aula procurando conectar esses alunos ali, e aí eles foram cada vez ficando mais próximos, e Boa. aí fui dando aula para eles, né? Salvando as devidas particularidades de cada um, mas buscando os pontos em comum e criando uma narrativa ali que fosse interessante para os dois, né? Isso me proporcionou criar uma comunidade de alunos, né? Então, meses depois eu já fui percebendo e fui fazendo isso meio que intuitivamente, né? E depois, mais intencionalmente, comecei a criar uma comunidade de alunos. Então, eu fazia com que alunos, turmas, visitassem outras turmas. Então, por exemplo, eu tinha uma turma de alunos mais avançados às 17 horas, né? Mais avançado às 17 horas. E eu tinha uma turma de adolescentes mais intermediários às 16. Então, eu já tinha um convívio com esses alunos, já conhecia um pouco, e eu já trocava uma ideia com os pais, eu segurava os alunos de 16, 10 minutos, e eles assistiam o pau quebrando na Bacana. turma mais avançada do próximo horário. Isso foi começando a ver os moleques mais adolescentes, que o tom de voz que eu usava na turma mais avançada e mais madura, mais adulta, vamos dizer assim, era diferente, né? É como se você fosse levar um moleque da quinta série para assistir uma aula do ensino médio. Então ele começa a falar assim, caraca, bicho, pô, é diferente, hein? Eu, quando estava na quinta série, cara, o meu sonho era ir para a escola com o caderno na mão. Porque os moleques do ensino médio só iam com o caderno e a caneta. Eu ia com a mochila cheia de, porra, um monte de coisa. Então eu tinha aquela aspiração. Falei, caraca, tô doido para chegar no ensino médio, bicho, para não ir de uniforme. Não preciso de uniforme, entendeu? A caderneta é diferente. Então você gamifica a coisa, né? Então eu fazia isso. Quando eu tinha um aluno ali muito engajado, eu começo a construir a autoridade daquele aluno. Sem ele saber, eu começo a transformar ele numa referência para outros alunos. Então eu crio oficinas de tempo em tempo, ligo para a DM, para o gerente da unidade. Cara, tem um horário no estúdio para mim tal dia? Eu quero fazer uma oficina com os meus alunos. E isso é uma maneira que eu encontrei de pegar um aluno que estuda na quarta-feira, à 1 da tarde, e ele conhecer o cara que estuda na sexta-feira, 8 da noite. Que eles nunca iam se encontrar, eles nunca iam se esbarrar. E eu faço eles se conhecerem. Isso me ajuda, inclusive, quando eu preciso remanejar turmas. Porque eles meio que se conhecem. Ou então eles sabem, tipo, cara, aquele aluno, pô, aquele cara, Peterson, aquele cara, aquele garoto que toca pra caramba, porque eu faço as oficinas e boto a galera para tocar, pego os alunos que mais se destacam e vou criando uma imagem de autoridade daquele aluno. Esse aluno que tem a imagem de autoridade construída fica cada vez mais estimulado a estudar e a continuar evoluindo, e aquele que naturalmente seria menos engajado, não tem muita aspiração, porque o lance está na aspiração e na inspiração. Alunos não vão engajar, ainda mais hoje, porque a gente está, todo mundo, né, a molecada viciada em celular. Se o aluno não se sentir músico, esse papo de eu vim fazer aula só por hobby,
Se a escola não mudar essa narrativa, pô, legal, cara, você veio fazer só hobby, bacana, mas você é músico, mano. Ó, você é músico. Você agora vai falar igual músico, você vai ouvir música de músico, você vai ter rotina de músico, porque é isso que, por exemplo, o surf faz. O cara entra numa escolinha de surf aqui no Rio, o cara não entra querendo competir com o Kelly Slater, mas ele usa roupa de surfista, ele fala igual surfista, ele vai na praia, ele se identifica, e aí ele não falta aula, e aí ele vai para a praia pegar onda para treinar. Então, música é a mesma parada. Isso acontece com jiu-jitsu, inclusive, né? O cara quer passar de faixa. O cara não, às vezes o cara não quer ser professor de jiu-jitsu, o cara não quer ser competidor no UFC, mas o cara quer passar de faixa, o cara quer pertencer a um grupo que está evoluindo, né? Então, eu consegui construir isso ao longo do tempo. Depois você me mostra uma foto para vocês. Bom, é isso. Vou parar de falar. Vou abrir para vocês. Eu quero fazer algumas coisas que eu estava anotando aqui, Peterson, que eu achei muito bacana, que são duas palavras fortes que eu acredito que fazem parte dessa sua trajetória, que é conexão e pertencimento. Sim. Então, você criou uma conexão, né? Você descobriu o que poderia ter ali em comum com as pessoas, o que seria importante relevar, né? Ou seja, você traçou pontos e depois trouxe esse grupo ao pertencimento, não só da turma, mas da escola como um todo, né? Inclusive com essas atividades de oficinas. Então, isso daí é muito, muito, muito show mesmo, né? São pontos chaves e que você descobriu na raça, né? Você foi pesquisando, você foi pensando, refletindo, até chegar nisso. Eu acho que a grande lição que você está passando, lógico, de toda a sua expertise, são vários pontos, mas conexão e pertencimento, acredito que são os pontos chaves de todo esse trabalho. É o seguinte, cara, eu acho que a gente vai precisar fazer um estágio 2, né? Porque eu falo bastante, o Pets também. E eu acho que a gente. Verdade, meu. Nós vamos sim, vamos Porque dar continuidade. tem coisa pra caramba, tem coisa pra caramba para falar. A gente está aqui no quarto, são 10 slides desse aqui, né? Tem muita coisa Ótimo. para falar e não vai dar tempo. Aí, a minha pergunta é assim, os diretores têm alguma pergunta para fazer para o Peterson, para mim, que a gente pudesse esclarecer, porque eu acho que a gente não vai conseguir passar aqui pela ordem dos slides aqui, porque uma hora eu acho pouco tempo para para tratar de um assunto tão extenso, né? Extenso, né? É, Então, vamos fazer o seguinte, gente, para cumprir o horário aqui, vamos nesse primeiro momento. Alguém gostaria de fazer pergunta? A gente fecha essa etapa e vamos agendar já uma segunda etapa. sim. Vamos ver se tem. Vocês têm aula de prática de banda. Temos sim. Ok. E- Inclusive, Valéria, isso aqui está aqui um pouco mais para frente aqui. a- ah, o, o aluno, né, assim, os alunos, quando, pelo menos pelas nossas pesquisas, o que a gente enxerga é que o aluno, a maioria dos alunos, cara, eles começam a querer tocar um instrumento, a procurar uma escola, aprender, porque ele viu algum artista ou alguma banda que ele admira muito. Ou seja, a referência de muitos alunos ou é uma orquestra para escolas ali mais clássicas, ou uma banda. Então, a banda acaba sendo uma grande referência, né? E as nossas aulas em turma, isso daí é um prenúncio, né? A gente mostra, a gente vende isso para o aluno que a aula em turma já é um prenúncio dessa banda, sabe? Então, assim, boa. nosso projeto de banda aqui, ele é case, assim, a gente tem, sei lá, mais de 40 bandas aqui na escola, e isso fomenta e facilita essa coisa das aulas em turma e essas questões das oficinas que o Petson falou também. Então, assim, respondendo amigo, a gente tem sim o projeto de bandas, é muito forte aqui, né? Hoje, a nossa maior ferramenta de retenção, uma das maiores ferramentas de retenção é o projeto de bandas, além, obviamente, da questão do professor ali, do pedagógico. Agora só, pessoal,
você vai falar, pô, Luciano, pô, professor fera, tem um conhecimento para um cara engajado. Se você achar que 100% dos nossos professores são igual o Peterson, não são, tá? Eu acredito que na escola de vocês também deva ter professores como o Peterson, mas não é a totalidade. Então, assim, ele construiu isso, ele ensina para os mais novos. A gente tem um programa que o Peterson, ele fomenta isso dentro da escola, né? Além do Peterson, tem outros também, mas não é 100%. Então, assim, nem todos os professores têm essa narrativa, têm essa comunidade, entende, Valéria? Então, Eu assim, entendo. um Até, projeto de. até mesmo, Luciano, eu sei que você é um líder, né? É, Um excelente líder, por sinal, é, mas nem todo mundo tem essa preocupação de estar atento a. Porque o Peterson, qual foi a grande prioridade dele? Não perder a qualidade da aula, né? sim, Então, em exato. toda a narrativa dele, a gente percebe claramente que a preocupação dele era manter o nível da aula, a qualidade e a motivação desse aluno em estar numa aula coletiva, né? Então, a Sim, gente, assim, é claro ver esse viés no Peterson de engajamento, envolvimento e total. responsabilidade educacional também. Agora, o projeto de bandas, ele é muito importante, entende? Assim, ó, a gente passou por várias fases aqui. O Peterson, ele é um professor, né, que vocês veem, ele tem essa... Ele é bem, tem a ideologia dele como professor, como mestre, e não adianta, assim, não adianta você falar, cara, é, tem que ser diferente, vamos, não fala para o aluno, se ele não pergunta se ele estudou, vocês viram ele falando, mesmo quando a escola passou por essa fase de falar, gente, não vamos perguntar muito se o aluno estudou, não, que isso constrange, o aluno vai pedir para sair, porque ele vai se sentir envergonhado, ele permaneceu firme, ou seja, ele é um idealista e ele tem isso, essas premissas com ele, sabe? Então, assim, ao mesmo ponto disso, ele também sempre foi muito crítico, né? E falar assim, cara, projeto de bandas está atrapalhando as minhas aulas, porque a galera só quer vir para a aula para tirar a música da banda e eu não consigo dar a minha aula direito, né? Então, assim, a gente, ao longo do tempo, Valéria, a gente foi adaptando, entendendo que é possível a gente dar as aulas em turma e ter o projeto de bandas ali paralelo sem um prejudicar o outro. Então, isso daí, para quem tem aulas, quem tem projeto de banda ou quer montar projeto de bandas, isso daí vai ser algo que vai precisar saber equilibrar bem, e a gente soube equilibrar aqui, né? Então, voltando para o lance das aulas em turma e essa relação com o projeto de bandas, uma coisa puxa a outra. Porque se você tem um projeto de banda na tua escola e a galera tá junto ali, tocando, não sei o quê, por que que a aula em turma não pode ser um prenúncio disso? Sabe? Exato, Desde que você faça algo bem estruturado pedagogicamente para que todos toquem juntos, né? Mais perguntas? exatamente. Eu vou fazer um comentário aqui, né? É realmente o curso que mais tem dado resultado em todos os sentidos, desde retenção até faturamento. Sim. Um colega nosso, que é o Murilo, né? Ele falou: a mina de ouro é a prática de banda. Qual E o aí Murilo de Taubaté? é o próprio Ferraz, é isso aí. Ah, É Murilo. prática de banda, mina de ouro, né? E só para a gente fechar esse bloco, Aham. a Eliane faz uma pergunta: preciso estar mais a par do que cobrar e como pagar. Cada escola tem um modelo, né, Eliane? Geralmente, as escolas pagam 2 vezes mais do que uma hora-aula comum para o professor, né? Mas são vários fatores, depende da sua realidade. Tem gente que dá aula de banda como cortesia, embute na mensalidade, Sim, outras cobram um valor de uma aula em grupo, né? sim. Luciano, se você pretende, ou se você puder dar um exemplo por cima, como você trabalha, Tá. Deixa eu. e eu vou falar só aqui para o Wagner. Wagner, eu vou te passar depois, a gente tem um vídeo só sobre prática de banda, eu vou passar para você e para a Eliane também, que aí está mais detalhado especificamente prática de banda. Mas vamos ver aqui se o Luciano consegue só para a gente fechar isso daí, e a Tá. gente vai fazer um dois aí no segundo momento.
Bacana. Ó, ele vai passar um vídeo aí, vamos lá. Não é nem o vídeo, É um. é um slide aqui que também está aqui tava no programa aqui, a gente pode depois voltar com mais detalhe no segundo momento, Isso, mas esse modelo financeiro sustentável, e aqui eu dei esse exemplo, né? Digamos que você cobre na sua escola aí R$ 350, tá? Uma coisa importante, lá em 2014, Valéria, quando a gente colocou as aulas em turma, e isso é uma grande dúvida que as pessoas têm também, sobre, poxa, eu vou pegar e vou colocar as aulas em turma mais barato. Lá na época, a gente não fez isso. A gente não desceu muito o preço, a gente fez o entendi. contrário. A gente aumentou o preço das aulas individuais consideravelmente e a gente deixou, assim, diminuiu muito pouco, assim, se diminuiu, sabe? Mas ficou Entendi. muito próximo, entende? Então a gente começou a encarar como tudo aula em turma, mesmo que tivesse um aluno só. Então, como é que você faz aqui, ó? As nossas aulas, elas podem ser com um aluno, dois alunos, três alunos, dependendo do horário ali, da forma como a gente vai montando, mas as nossas aulas aqui são em turmas, porque são legais, enfim, todo aquele discurso que depois a gente volta nesse assunto. Mas pensa aí, um aluno pagando R$ 350, né? Que seria uma aula individual ali, e você pagando R$ 35 hora aula ali, pagando 4 aulas no mês ali para o professor, você tem ali você está pagando ali, está disponibilizando ali na folha de pagamento do professor 40% ali, né? Então, esse valor ali, que talvez muitos possam falar assim, caramba, esse valor é um valor sustentável, mas depende do tamanho da escola, depende da sua estrutura. Aqui, se eu tiver uma folha de pagamento com 40% indo para o professor, não dá, a conta não fecha para mim, tá? Então, ao longo do tempo, eu tive que ir fazendo um formato, um modelo, que a folha de pagamento de professor ela foi diminuindo ali o percentual, tá? E aí a gente pode detalhar depois. Mas pensa o seguinte, uma aula individual está pagando ali 35 horas a aula e o professor está ganhando R$ 35 hora aula ali. Se entra um segundo aluno naquele horário ali, e você paga R$ 45 hora aula para aquele professor, ele está aquele mesmo período ali, dando uma aula que depois que ele se adaptar vai ser divertida, vai ser bacana, e ele vai ganhar mais, né? Ele vai ganhar ali R$ 10 a mais, por exemplo, naquela hora aula ali, você vai estar ali com dois alunos pagando 350, o professor ganhando 45 na hora aula, então você aumentou a sua margem. Saiu de 40%, você foi para 25% ali de pagando aquele valor ali para o professor. E aí, quando você tem um terceiro aluno, um trio, por exemplo, você também aumenta mais R$ 10, você tem ali 1.050 ali, aquela turma gerando 1.050, e você pagando R$ 55 hora aula para o professor, a sua margem vai aumentando. Então, esse modelo aqui foi o modelo que a gente fez lá atrás, que a gente criou lá atrás e é assim até hoje, Valéria. E deu muito certo. Mas aí os diretores vão perguntar assim: pô, tá bom, Luciano, mas nem todas as turmas vai ter 3 alunos, vai ter 2 alunos, vai ter 5 alunos. Vão ter turmas com um aluno. Sim, vai ter um monte de turma com um aluno. Por isso que você não pode descer muito o valor da sua mensalidade, porque senão você vai extrapolar esses 40%, por exemplo, né? Mas se você tem, sei lá, cara, eu tenho aqui 5 turmas com um aluno, ó, 5 turmas com um aluno. O aluno está pagando o valor de aula em turma, mas só tem um aluno, por conta de diversos fatores. Horário, nível, uma série de questões que a gente sabe que existe ali. Nem sempre vai dar para ter turmas completas, tá? Mas, cara, eu tenho 5 turmas aqui com um aluno, eu tenho 10 turmas com 2 alunos, eu tenho 10 turmas com 3 alunos. Quando você tira a média disso, esse percentual aqui vai chegar em 30%, em 28%. Entende? Então você não precisa ficar claro, você precisa olhar para aquelas aulas que o aluno está pagando turma e está sozinho. Sim, o pedagógico tem que estar de olho nisso e o professor também. Ou seja, isso tem que estar muito bem alinhado e o professor treinado para que ele não tenha um monte de turma com o aluno, porque é desvantagem para ele e é desvantagem para a escola,
financeiramente falando, e é desvantagem para o aluno, que o aluno procura a escola muitas das vezes para socializar. A maioria, 95% dos alunos procuram a gente hoje não é para ser músico profissional, Valéria. E hoje, Exato. a maioria quer aula em turma. A maioria, ele está falando aqui, os alunos hoje, como para você ver como é que virou É uma cultura. cachaça. Depois que o cara prova, Ele quer fazer aula em turma, ele não quer fazer aula individual, Ele entende? fica- Exatamente. E o que acontece, que eu acho que assim, aí o professor, a gente volta para o assunto anterior, onde o professor pode fazer o trabalho dele e falar, poxa vida, você não consegue vir naquele outro horário, vai ser bacana para você, a gente vai juntar. Então também tem que existir essa cabeça do orientador que está dentro da sala de aula, de tentar juntar essas 5 ou 6 pessoas que estão sozinhas, cada um no seu horário, né? Vamos ver se você consegue vir nesse horário, a gente dá né, vai fazer uma adaptação para você e você entra vai tocar lá junto com o Daniel, enfim. Eu acho que esse papel do professor também, dentro da sala de aula, desde que ele esteja bem consciente das facilidades e das vantagens da aula em grupo, o papel do professor é fundamental. Fala aí, Pet. Sobre isso que você falou do professor, né, fazer essa sugestão para o aluno, é o, se- Aham. é o seguinte, se o professor, às vezes eu vejo alguns professores, às vezes até que na LA, alguns me procuram, né, pô, cara, eu tô com um problema aqui, eu preciso remanejar um aluno, não consigo, como é que eu faço? Às vezes eu percebo que alguns professores são muito passivos, né? Eles constroem, se colocam no lugar onde eles estão ali para servir o aluno, mas de uma maneira não tanto positiva, no sentido do seguinte, é como se o cara tivesse ali, o aluno tivesse fazendo um favor para ele, Estou entendendo. mudar de horário, por exemplo, ou ir para uma outra turma. Se o professor, desde a aula experimental, ele não construir, né, ele não colocar o taco de beisebol dele na mesa, e ele construir uma imagem de autoridade, ao ponto de que o aluno ou o pai do aluno olhe e fale assim, caraca, esse maluco aí, ele sabe do que ele está falando. Se o cara não fizer isso, desde a aula experimental e aula após aula, ele sempre vai ficar à mercê da vontade do aluno. E a gente precisa ser sincero. Se você pedir para o cara, pô, faz um favor, não sei o quê, será? Olha, seria tão legal. O cara vai pensar, pô, mas o trânsito, mas eu tenho pilates, eu tenho não sei o quê. Agora, se você é igual médico, cara. Se o médico, se você está tratando lá um câncer, e o médico fala assim, queridão, tal dia, tal hora, em tal lugar, quimioterapia, tá? Você não discute o horário. Claro, eu tô extrapolando aqui, dando um exemplo exagerado, mas se você começa a criar uma narrativa, sempre com uma narrativa, de que aquilo ali é importante, de que você sabe o que é melhor para ele, de que você sabe o que é melhor para ele evoluir, você não sugere, você guia. Porque o professor, ele é um guia, ele é um mentor. Queridão, é o seguinte, cara, tal dia, tal horário, como é que tá para você? Mano, a gente precisa ir para a turma tal, por causa disso, 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 disso. A minha experiência com os meus alunos é que em 99,9% dos casos, os caras falam assim, mestre, o senhor que manda, bicho. Primeiro eu já pergunto, eu já tenho um convívio com o cara, eu já conheço a rotina do cara. Eu já sei que quinta-feira o cara tem personal e aquilo ali é muito importante para ele, então já não vou pelo aquele caminho. Então você também tem que estar sempre conectado com o teu aluno e tem que ter uma imagem de autoridade forte, para que quando você vá sugerir, não seja só uma sugestão vazia, seja um guia. E ele vai na sua, entendeu? Isso dá certo. Dá certo. Perfeito, olha, bem colocado, Peterson. Esse exemplo que você deu de criar necessidade, né? Você precisa estar naquela turma. Sensacional. Apoio 200%. Que pena terminar assim, mas foi sensacional. E as pessoas estão super envolvidas e querendo saber. E a época do ano é perfeita, porque
o cara, o diretor da escola, ele tem tempo para se organizar e já começar a aplicar isso em 2026, né? Verdade. Então, é muito importante esse papo. Olha, eu estou vendo os slides aqui, né? Vocês Tem estão muita vendo. coisa legal aqui que não É falei isso aí. só. E nós vamos dar continuidade disso, então, na quinta-feira, dia 23, 8h30, aí, com o Luciano Alves. Se o Peterson puder dar um pitaco também, vai ser muito bem-vindo e conto com todos vocês. Então, por enquanto, eu vou deixar um beijo, uma linda terça-feira para vocês. Vamos conversar na quinta. Luciano e Peterson, deixa um beijo aí para a turma. Valeu, Valéria. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu a todos aí Valeu. que participaram aí. Quinta-feira a gente se vê novamente aí. Valeu, tamo junto. Fechou! Muito bom, bom demais, queridos. Até quinta-feira, bom trabalho a todos e que essa semana seja muito produtiva, cheia de ideias. Beijo, Isso. Luciano, beijo no coração, Peterson, beijo no Beijo, coração. beijo. Estarei aí antes do que vocês estejam pensando. Ai, no Rio. Eba! Você vai assustar. Uai, você chegou? Tá bom, Beijo. Valéria. Tchau, Beijo. beijo. Tchau, tchau.